Noite a todos. Hoje, dia 1º de fevereiro de 2021. Nós vamos iniciando os nossos trabalhos nessa segunda-feira. Vamos agradecendo a Deus. Conectados. Agradecendo a todos os nossos amigos aí que estão presentes, estão entrando aí na nossa live, nossa palestra ao vivo. E já de antemão agradecendo ao nosso amigo Antenor, que gentilmente vem falar com a gente durante essa noite. E a gente, sem mais delongas, vamos já nos tranquilizando e fazendo o que de melhor podemos nesse momento, que é agradecer. Agradecer por estarmos aqui reunidos, mesmo de forma virtual, através da tecnologia, mas que possamos manter os nossos pensamentos edificantes, adquirir um pouquinho do aprendizado para colocarmos no nosso dia a dia. Que Jesus nos ampare, nos ilumine, que Jesus possa estar nos lares de cada um, pois Ele ali está, porque já foi dito que onde um ou mais estivesse reunidos em seu nome, ali Ele estaria. E é nessa certeza, a presença do Mestre, a presença da espiritualidade, que ora estamos aqui pedindo, meu Senhor, nos ampare, nos ilumine e nos proteja em mais essa noite, que abra nossas mentes para que estejamos acessíveis às palavras da noite, para que possamos, depois do aprendizado, colocar em prática no nosso dia a dia. E assim, envolvendo nosso querido palestrante com muito amor, muito carinho, vamos iniciando a palestra da noite de hoje com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus, a gente chama aí o nosso querido palestrante, Antenor, para colocar o seu vídeo. Fica à vontade aí para começar a sua palestra. Obrigado, Antenor, de antemão aí, por você estar participando, trazendo seus conhecimentos para esses momentos que a gente atravessa. Pode ficar à vontade. Obrigado, Daniel. Boa noite a todos. Que a paz, o amor de Jesus esteja com todos. Eu preciso de um retorno aí, estão me ouvindo bem aí? Perfeito, então. Minha gratidão por mais uma vez nós podemos estar aí nos comunicando, conversando sobre essas ideias tão importantes, ideias fundamentais que nos têm ajudado tanto em nossa evolução, em nosso crescimento espiritual, que é esse acervo de conhecimento espiritual que nós temos pela doutrina espírita, o espiritismo. Hoje o tema da nossa noite, diretriz para a felicidade. Alguém poderia me perguntar assim: Tenor, como vamos falar de felicidade numa época dessa em que a humanidade está passando por tantas incertezas, por tantos problemas, tantos medos? E eu imagino que hoje, em cada lar do planeta, não importa se é um apartamento de cobertura do prédio mais caro do mundo ou embaixo de um viaduto, em alguma calçada, ou numa casa de um operário, talvez em todos os lares da Terra haja hoje medo
incerteza, insegurança. E aí fica a pergunta, como vamos falar de felicidade numa época que tem pessoas passando fome, pessoas passando necessidades? Alguns perderam familiares, nossas famílias, cada um de nós talvez poderíamos trazer o relato de alguém que ficou enfermo ou alguém que veio a desencarnar. Eu mesmo há poucos dias estava de recuperação em razão aí da doença, da Covid. Graças a Deus, as coisas transcorreram de uma forma positiva para mim. No entanto, meu sogro faleceu há alguns dias, trazendo muita tristeza para nós. E essa é a nossa realidade aqui no mundo, e percebermos que há muitos desafios para todas as pessoas em todos os lugares. Mas algo que nós jamais podemos perder de vista é a fé, é a confiança, é a certeza do amor, do amparo divino para a humanidade nessa hora. Muitas pessoas perguntam por que Deus não nos resolve esse problema rapidamente para nos livrarmos deles. Deus e espíritos superiores que não nos trazem uma solução imediata para isso. Bem, quem já estuda a doutrina espírita, mesmo há pouco tempo, já deve saber que o caminho que é proposto para a humanidade nunca será de tirar dela o trabalho que lhe cabe. Nem Deus, nem os espíritos superiores tirarão de cada um de nós aquilo que nos compete. Porque é através do nosso trabalho, do nosso esforço, da nossa dedicação em desvendarmos as soluções dos problemas que nos afligem, que nos faz evoluir. Não existe outra possibilidade de evolução. É um consenso geral entre todas as pessoas que têm o pensamento religioso de que tudo que nós somos é graças a Deus, e é de fato isso. Mas pensemos, absolutamente nada foi nos colocado de modo pronto e acabado. Deus é como aquele ser que dá a matéria-prima, e nós precisamos, nas tentativas e erros, ao moldar essa matéria-prima, transformá-la na nossa obra, na nossa criação própria. E é por isso que nós não temos uma solução pronta e imediata para os nossos desafios, os nossos problemas. Quando nós reencarnamos, nós esquecemos as nossas experiências anteriores, justamente para que naqueles períodos do nosso desenvolvimento, somos na fase inicial ali, na infância, completamente alheios ao mundo, mas já começamos a ter sonhos, começamos a desejar uma série de coisas, e vamos passando pela adolescência, juventude, e nós acreditamos na felicidade. E muitos acreditam que conseguem chegar na idade avançada, ainda acreditando que é possível ser feliz. É um tema bastante amplo falarmos de felicidade, e temos uma série de palestras intituladas Regras de Felicidade, nas quais abordamos de diferentes maneiras, ou em alguns momentos até de uma forma repetida, mas sempre procurando nos esclarecer, sobre vários aspectos da felicidade. Inclusive, eu compartilho aqui o link, se alguém depois, em algum momento, quiser aprofundar sobre o tema, temos lá várias referências interessantes. Mas hoje, buscamos aqui um enfoque mais direcionado para esse tema sobre a felicidade. E começamos questionando: a felicidade é algo realizável? É possível nós alcançarmos a felicidade aqui no mundo? Alguém que já refletiu um pouco sobre o tema pode polemizar agora perguntando e dizendo: como assim? Quem pode ter ou se dizer feliz aqui no mundo? Como pode haver felicidade em meio a tanta dor? Bem, essa é uma outra questão que talvez em outro momento possamos abordar. Mas Jesus, de uma certa ocasião, ele tocou no tema da felicidade, não exatamente com esse tema que hoje nós estamos trazendo aqui, diretriz para a felicidade, mas ele falou de como nós poderíamos alcançar essa felicidade tão esperada, ou como nós podemos encontrar, pelo menos, a paz interior. Certa vez ele estava reunido com os discípulos, aquelas reuniões inesquecíveis, imemoráveis, reuniões em que eles puderam aprender diretamente de Jesus, ele que já conhecia a felicidade,
pôde aprender como alcançar a felicidade. Jesus, em determinado momento, eu peço a vocês a licença para trazer aqui o trecho integral do Evangelho de Mateus, para que a gente possa fixar melhor essa ideia. Se encontra lá no capítulo 11 do Evangelho de Mateus, e ele não vai ser estranho para vocês que estudam a doutrina espírita, não. Lá no capítulo 11, o versículo 25, dizendo assim: naquele tempo, Jesus respondendo disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas dos sábios e inteligentes e as revelastes aos infantes. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos os cansados e sobrecarregados. E olha, para nós, nessa época aqui, esse convite é muito especial de Jesus. Vamos a Jesus agora, nesse período que nós estamos nos sentindo cansados e sobrecarregados. E assim disse o Mestre: e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou brando e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu usei aqui a tradução do Haroldo Dutra Dias, que é publicada pela Federação Espírita Brasileira. Essa passagem, e muitos devem reconhecer aqui um trecho muito importante que é citado por Allan Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, dos itens 1 e 2, quando ele fala do item o jugo leve. Quando Jesus falou isso, e o Evangelho aqui de Mateus não nos deixa muito claro para quem ele estava respondendo. Ele apenas disse que Jesus, naquele tempo, respondeu. E sabemos, pelo contexto aqui, que os discípulos estavam reunidos. Vocês vejam que a resposta de Jesus é endereçada a Deus. Ele está louvando Deus por um grande conhecimento não ser acessível aos sábios e aos intelectuais da época, e sim às pessoas mais simples do povo. Jesus, naquele momento, ele estava, ao louvar a Deus, ou seja, reconhecer a grandeza dele, ele estava, de alguma forma, dizendo para as pessoas: para nós compreendermos verdades espirituais profundas, amplas, nós precisamos muitas vezes nos despojar de alguns valores do mundo. Na época de Jesus, os sábios, os eruditos, as pessoas que tinham muito conhecimento, assim como nos nossos dias, infelizmente, a grande maioria desses homens e mulheres sábios estavam confundidos pelo orgulho, que é o que acontece muitas vezes quando as pessoas não são capazes de reconhecer a sua pequenez. Eles não têm aquela grandeza como uma figura extraordinária como Sócrates teve, quando ele disse sobre ele mesmo, há 2.400 anos atrás: só sei que nada sei. Ele não era alguém que tinha a pretensão de saber tudo, mesmo tendo alguém certa vez perguntado lá no oráculo de Delfos: quem é o homem mais inteligente da humanidade? E é Sócrates. E esse amigo de Sócrates recebeu a confirmação lá da pitonisa, da médium, que disse: é Sócrates. E sabe por quê? Naquele momento ela disse isso? Porque ele realmente não aceitou aquele título de que ele era o homem mais sábio do tempo dele. Como assim? Como eu, que tenho tantas dúvidas sobre tudo, vou me considerar o mais sábio? Ela estava falando de uma outra sabedoria. Era aquela sabedoria de alguém que não tinha pretensão de saber mais que os outros, de alguém que estava numa busca permanente. As pessoas humildes que Jesus se refere aqui, que são os infantes, como diz na tradução do Haroldo Dutra, são as pessoas que se reconhecem sempre necessitadas de aprender. E esse é um atributo das crianças. Observe que a criança, quando ela nasce, ela já tem aquele instinto de descobrir o mundo pelas partes sensoriais. Ela procura descobrir o mundo pela boca, depois pelo tato, e assim ela vai progressivamente.
E quando eles desenvolvem a linguagem, é fascinante. As crianças nos perguntam ali o tempo todo o que é isso, o que é aquilo, por que essas coisas são assim, por que aquilo é diferente. Infelizmente, à medida que nós vamos crescendo, e até em razão da nossa falta de sensibilidade com as crianças, nós vamos tolhendo as crianças, tirando delas esse ímpeto de buscar o conhecimento. É por isso que Jesus também, em algumas passagens do Evangelho, disse que o reino dos céus era para aqueles que se assemelhavam às crianças. Não só porque elas são símbolos de pureza, mas porque elas são símbolos dessa busca constante do conhecimento, em especial de um sentido mais profundo da vida. E é isso que nós não podemos perder. É por isso que aqui Jesus exalta os humildes, porque eles não ficam enganados pela sua pretensão, pelo seu orgulho, pelo seu saber que possam acreditar ser ilimitado. Quem é humilde verdadeiramente sempre reconhece necessitado de aprender. Mas a nossa pergunta aqui, inicialmente, a quem Jesus estava respondendo? A Deus? A algum discípulo que perguntou? Ou algum espírito que compunha aquela falange que os cristãos acabaram mais tarde chamando de Espírito Santo, e até os discípulos mesmos usaram essa expressão em alguns momentos, para designar algo que eles ainda não conseguiam compreender exatamente o que era. Chegaram a criar, inclusive, a ideia de que era uma parte de Deus, uma das pessoas da divindade, e que se tornou esse dogma que nós temos para a maioria dos cristãos do mundo todo, o dogma da Santíssima Trindade. Bem, nós entendemos na doutrina espírita que a expressão Espírito Santo ela está designando um coletivo, usando um termo que hoje em dia está se tornando bem comum. Era aquela comunidade de espíritos que acompanhavam Jesus, uma verdadeira corte celestial de espíritos de altíssimo nível, que eram todos subordinados a Jesus, que eram todos auxiliares das suas ações aqui no mundo. Eram os anjos que anunciaram a sua chegada, naquela expressão belíssima que nos é narrada do nascimento de Jesus, quando os pastores puderam divisar um pouquinho dessa falange no céu. E eles puderam perceber o canto maravilhoso que eles entoavam na atmosfera espiritual ali em torno de Jesus, do glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Ali estava sintetizado toda a plataforma do cristianismo, os dizeres do Espírito Emmanuel, na mensagem, o Cântico das Legiões Celestes. Porque era isso que Jesus veio ensinar a nós, a boa vontade, o amor, a bondade, a caridade, essas virtudes que nós estamos ainda tentando entender e aprender. Pode ser que fosse para algum desses espíritos que Jesus estivesse ali aquele diálogo ao louvar a Deus. Bem, nós não sabemos ao certo a quem Jesus respondeu. Talvez o Evangelho de Lucas, lá no capítulo 10, versículo 21, possa nos dar a dica de que seja talvez a um desses espíritos. Mas isso é algo que não temos hoje como afirmar absolutamente. Mas independente dessas imprecisões que às vezes o Evangelho, o seu texto bruto, como nós temos aqui no Novo Testamento, possa nos passar, o essencial ficou para nós nessa mensagem maravilhosa de Jesus. O essencial para a nossa evolução espiritual. Alguns itens importantes desse trecho, que poderíamos estudar até em outras ocasiões, mas que hoje não vamos discorrer, mas eu vou dar algumas indicações para vocês lerem e depois vocês se aprofundarem. Porque, afinal de contas, essas colocações de hoje é apenas o começo do entendimento desse tema para mim e eu acredito que para todos nós também. Jesus, ou melhor, Deus ter revelado as coisas aos pequeninos, aos simples de coração. Isso é bem desenvolvido por Allan Kardec no item 7 ao 10 do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Também Jesus ser o revelador das leis divinas. Capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, a segunda revelação, Cristo. Vamos ver na extraordinária obra do Espírito Emmanuel, A Caminho da Luz, a figura extraordinária de Jesus como o grande mentalizador, plasmador, governador espiritual, grande escultor,
deste planeta tão abençoado e tão maravilhoso que nós habitamos. Nós vamos nos ater hoje à questão da humildade e da brandura. Jesus, quando ele nos colocou isso, e também o item o jugo leve, com outro enfoque, é desenvolvido por Allan Kardec no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 1 e 2, Jesus ele fala isso, né, de que nós deveríamos aprender dele, que é brando e humilde de coração. Vou até repetir aqui o trecho para nós. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou brando e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Eu, quando leio isso, descanso para as vossas almas, eu penso na felicidade. Almas atribuladas, cansadas de milenárias reencarnações, em que vamos descobrindo quanto nos cabe realizar no mundo. Quantas imperfeições a vencer, quantas dificuldades vencidas ao longo das vidas que tivemos, e nesta vida cada um de nós já temos muitas etapas vencidas, e nós, se encontrássemos alívio para as nossas almas, tranquilidade, paz interior, já poderemos nos considerar felizes, já teremos encontrado a felicidade, já que ela é algo que deve existir dentro de nós, independente dos fatores externos, por mais ameaçadores que sejam. O jugo a que Jesus se refere, ele usa para uma sociedade da sua época, a sociedade agrária, fundamentalmente ligada ao cultivo da terra. Ele está se referindo àquela peça que é utilizada para manter os bois unidos, para que eles caminhem na mesma direção. Nós vamos ver que o jugo ele tem um significado de algo que conduz, que direciona. Imagine forças poderosas de dois animais com grande capacidade de ação, cada um se dirigindo para um lado diferente. Ele está falando, Jesus, quando propõe o seu jugo, a sua diretriz, para que todos caminhem, para que todos progridam na mesma direção, e não como nós temos feito como membros da humanidade, em que cada um temos vivido com objetivos tão diferentes, díspares e muitas vezes conflitantes. Quantos dos nossos problemas não surgem dos nossos conflitos de interesse? Quantas das aflições que nos sobrecarregam as almas, que nos tornam ali cansados, infelizes, tristes, abatidos, porque estamos em conflito permanente com as pessoas. O jugo que Jesus utilizou a palavra aqui, ou a palavra como Jesus utilizou, é no sentido figurado, mas não como os dicionários tradicionalmente nos apresentam, como submissão, obediência, autoridade, domínio, opressão, sujeição, nada disso. Jesus não utilizou nesse sentido. Tem uma outra conotação, no sentido de diretriz. As lições de Jesus são diretrizes para nossas vidas. Elas são um plano a ser seguido para alcançarmos a felicidade. E por que ele propôs que as pessoas o seguissem? Porque ele é aquele que tira o pecado do mundo com o seu sangue, como nós, como cristãos das várias igrejas, das várias denominações por muitos séculos, ficamos repetindo e repetindo? Não, porque ele é mestre, porque ele é instrutor, porque é aquele que não tomou para ele um sofrimento que nós criamos, ou que um suposto casal original da humanidade criou. Quando Jesus se diz que ele sacrificou-se por nós, é no sentido de vir da grandeza celeste em que ele vivia, do esplendor de contemplar Deus e conviver com homens, com seres tão ainda animalizados. Esse é a engrenagem da máquina de lavar dinheiro. O professor da Fundação Getúlio Vargas submeteu a um sofrimento em conviver com pessoas muito atrasadas ainda. O maior sofrimento de Jesus não foi tanto a cruz, embora a morte dolorosa que ele foi submetida fosse uma das formas mais cruéis de execução que já existiram. Mas falar de amor
e receber a violência como resposta. Para seres sensíveis, e alguém que já desenvolveu o mínimo da sua sensibilidade sabe o quanto nos fere quando algo é contrário a nós. Então, nós precisamos entender mais amplamente esse sacrifício de Jesus. Ele propõe que aprendamos com ele, que é brando e humilde de coração. E aqui, de uma certa forma, nós vamos entender por que essas virtudes são tão importantes para nós. A brandura. Ser brando é ser manso, terno, gentil, indulgente. E quantas vezes os nossos conflitos, aquilo que nos sobrecarrega, as almas ou o nosso ser, não surge da nossa agressividade, da nossa contundência, das palavras às vezes ásperas, às vezes duras. E à meia-noite nem tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Gênesis. Tem que ver amanhã, hein? Processo de aprendermos a ser mais brandos, de sermos mais humildes, de sermos mais pacíficos uns com os outros. Essa é uma das virtudes mais desafiadoras. Posso falar o quanto ela é desafiadora para nós, justamente porque eu sinto isso, quanto é, para mim, difícil de vencermos, às vezes, aquele ímpeto de querermos sobrepor-se às pessoas. Mas basta refletir um pouco nas experiências passadas e a gente percebe o quanto dessa contundência, dessa forma, às vezes, agressiva, gera mais problemas, mais desentendimento, mais dificuldade. E aí nós precisamos realmente, às vezes, passar por essas situações, esse retorno negativo das nossas grosserias, das nossas asperezas, da nossa forma, às vezes, agressiva de resolver as coisas, para a gente perceber que esse não é o melhor caminho. É por isso que Jesus propôs que seguíssemos a ele, aprendêssemos dele, que era brando, que era alguém pacífico. Alguém deve estar lembrando daquele momento ali do templo, né? Que Jesus, segundo a narrativa, sai derrubando as mesas dos cambistas. Naquele momento ele não usou de violência. Naquele tempo era muito comum as coisas serem muito teatralizadas. Várias passagens do Evangelho que para nós hoje parecem estranhas, elas eram simbólicas porque era uma característica ali do profetismo de Israel. Vários profetas manifestavam isso. O povo estava acostumado com aquelas representações, às vezes, assim, contundentes. Jesus, quando empurra a banca e fala aquilo, não é um ato de violência, mas é um ato de chamar atenção. Ele poderia ter, simplesmente, com o seu poder, do seu magnetismo, ter abatido todos os cambistas ali. Porque alguém que pudesse curar lepra poderia fazer alguém morrer, mas ele não fez. Jesus poderia ter usado de violência quando prenderam ele. Mas o que ele diz a Pedro? Guarda a espada, Pedro. Aquele homem que pôde pisar sobre águas de um mar revolto, de um lago revolto, ele podia ter detido todos aqueles homens que vinham prender. Mas em nenhum momento Jesus usou daqueles incríveis poderes extraordinários, que a doutrina espírita nos explica muito bem como foram possíveis, que não são simples milagres fora da compreensão das leis divinas, das leis naturais. Mas ele não usou de violência em nenhum desses momentos. Então, o episódio do templo não é Jesus legitimando a violência, viu? Mas então, quando ele diz, aprendei de mim que sou brando, ele está dizendo isso. Muitos dos conflitos que vocês enfrentam no mundo é pela agressividade, que nós, como espíritas, sabemos, é a nossa animalidade, é a nossa imperfeição, é o nosso instinto de sobrevivência, que nós precisamos aprender a colocá-lo lá num cantinho do nosso ser, para ser usado somente em situações excepcionais da vida. E não todo dia atacando e agredindo todo mundo. Não que todos nós façamos isso, porque graças a Deus nós temos aprendido a nos controlar, a aprender, nós precisamos avançar nesse estudo.
Jesus, em outro episódio, ainda nesse episódio, e quando ele fala aprendei de mim que sou grande, ele vai dizer que sou humilde de coração. E eu fiquei meditando muito o que Jesus queria dizer de humilde de coração. Quando a gente diz que é algo de coração, nós queremos dizer que é algo o mais profundo possível. É algo que é a nossa essência, aquilo que nós realmente somos. Por isso, quando a gente quer falar para alguém alguma coisa assim, olha, de coração estou dizendo isso. Você quer dizer com a pessoa, é a minha mais profunda verdade que eu estou dizendo. Quando ele diz que ele é humilde de coração, ele está dizendo, eu sou realmente humilde. Eu sou realmente alguém que me conhece. Que humildade diferente das pessoas, que as pessoas pensam que é apenas nós conhecemos que somos muito imperfeitos, muito falhos, que erramos frequentemente. Humildade para nós é isso. Jesus é o autoconhecimento mais profundo. Ele foi alguém que, ao longo da sua evolução, que nem se deu nesse mundo, já tinha buscado o seu autoconhecimento. É isso que nós mais aprendemos. E relembrando Sócrates, que falamos no início, que é muitas vezes atribuído a ele o conhece-te a ti mesmo, quando na verdade não foi ele que formulou essa frase. E foi aquilo que Allan Kardec perguntou a Santo Agostinho, qual o meio do espírito evoluir mais rapidamente? E ele respondeu, me foge agora o nome da questão do Livro dos Espíritos, mas ele respondeu então, conhece-te a ti mesmo. Na verdade, nós vamos entender que o autoconhecimento é o mais fundamental que nós precisamos ter para alcançar a humildade. Para daí realmente nós sabermos quem nós somos. Para daí identificar o que nós temos em nós e possamos perceber que muitas das nossas infelicidades atuais, elas foram criadas nesta vida mesmo. Muitos dos nossos problemas foram criados por essa falta de tato que nós temos uns com os outros, essa falta de habilidade, por imaginarmos muito e termos muito pouca certeza sobre quase tudo na vida. Porque nós muitas vezes agimos e reagimos, permitindo que todo esse nosso instinto de sobrevivência, de autodefesa, de focar demais apenas nos nossos interesses, manifestem essas nossas imperfeições. Por isso que o autoconhecimento é tão fundamental em nosso processo de aquisição da felicidade. É por isso que devemos buscar nas letras luminosas do Evangelho, das lições dos Espíritos benfeitores que nos trouxeram tanto esclarecimento e percebemos o quanto nós precisamos adquirir de virtude, de brandura e de humildade, assim como Jesus nos propõe. E aceitar esse jugo leve que ele nos propõe. Por que essa diretriz de Jesus é leve? Ela é leve porque ela nos tira muitos sofrimentos do caminho. Nós temos feito escolhas, muitas positivas, mas eu acredito que em função do quadro que vivemos hoje no mundo, o número das escolhas inferiores, infelizes, foi muito maior. É por isso que nós estamos hoje imersos em tantos problemas. Por isso que hoje esse mundo maravilhoso de regeneração, embora esteja em franco processo aí de instalação no mundo, talvez nós demoremos um pouco a percebê-los, porque nós não estamos talvez hoje aproveitando as lições que essas horas nos dão. Vejamos os julgamentos que nós estamos fazendo sobre as pessoas envolvidas em toda essa problemática mundial. Nunca estivemos tão globalizados como hoje. Até os nossos problemas no mundo todo estão muito parecidos. Não só porque compramos os mesmos produtos, consumimos as mesmas ideias, mas porque estamos tendo a mesma doença, as mesmas dificuldades, os mesmos impedimentos de relacionamento. Então aí nós ficamos emitindo juízos, julgamentos, condenações. Puxa, Deus podia fazer acontecer isso com aquele ser que está causando mal a uma nação inteira. Não estou justificando nem defendendo ninguém da nossa sociedade, nem das nossas sociedades do mundo todo. Estou apenas considerando que neste momento agora,
Somos todos filhos do Altíssimo. Somos todos irmãos. E não podemos desejar o mal a ninguém, a absolutamente ninguém. Mesmo que eles estejam profundamente errados, segundo o nosso ponto de vista, que pode estar certo, nós temos que vibrar nessas horas que passamos amor. Se não conseguimos amor, perdão. Se não conseguimos perdão, comiseração. Percebemos que essas pessoas encontrarão dores profundas em seu caminho. Serão os infelizes que talvez nós teremos no futuro que encontrar e lamentar e ajudar. Então nós precisamos desde já abastecer o nosso coração dessa humildade que vem em todos os seres dos nossos irmãos. Não só os seres humanos, mas todos os seres que habitam esse planeta são criações divinas. E temos que ter compaixão, temos que ter respeito pela vida que habita esse planeta. Nós, muitas vezes, queremos impor e imaginar que será pela força, pela violência, pela agressão que nós teremos a solução dos inúmeros conflitos da humanidade, mas não será. Nós teremos, na verdade, a solução desses conflitos todos a partir do momento que nós tivermos mais caridade entre nós. Caridade é amor em ação. A gente começar a fazer alguma coisa por tantas pessoas que estão passando esses momentos de uma forma mais difícil que a nossa. Nós precisamos dar um jeito de doar um pouquinho mais de alimento para quem está passando fome nesses dias. De talvez a gente cortar um luxo nosso para oferecer algo a mais para alguém. Isso é renúncia, isso é amor. E se a gente caminhar um pouquinho na direção da intenção de Deus para com os homens. Lembra que o Cântico das Legiões Celestes, quando Jesus veio, é boa vontade para com os homens? É isso. Nós nos desdobrarmos um pouquinho mais. E perdão, então, como nós precisamos, começando por nós mesmos. Nos libertarmos de tanta culpa, de tantos ressentimentos que nós temos pelos erros que nós cometemos, que os outros cometeram, pelas decisões infelizes do passado, nossas e dos outros. E começarmos a nos perdoar mais. E a fé incondicional, a fé inabalável, que para nós é muito evidente na nossa literatura maravilhosa espírita. Estamos nesses dias que nós nos sentimos, às vezes, com muito medo, ler essas páginas maravilhosas, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo e tantos livros consoladores. Não nos esquecemos jamais do Evangelho de Jesus. É um pouquinho de trabalho interpretá-lo, mas nós conseguimos, com o tempo, entender essas lições. E, sobretudo, trazemos para nossas vidas a não violência, que não deve se expressar de nenhuma forma. Nem para humanos, nem não humanos. Nem aquele ser que as pessoas falam, isso não é gente. Ele é. Ele é, e acreditem, Deus o ama tão profundamente como ama você. Para nós é difícil essa lógica, porque nós ainda estamos tentando entendê-lo. Mas vamos confiar que o destino de cada homem está muito bem guiado, muito bem traçado. Há uma justiça implacável para cada pessoa. Mas ela é no sentido de não punir, corrigir, transformar, reerguer, fazer diferente, fazer com que essa pessoa se corrija no tempo certo. A pandemia ela tem sido motivo de prova e expiações para nós, não só porque nós adoecemos, mas porque ela está revelando muito do nosso ser, quem nós somos. O que de fato é importante para nós. Como nós conseguimos conviver com as pessoas. Como nós conseguimos reagir no momento do medo. Porque o medo é um grande revelador da nossa verdadeira natureza. O medo faz aflorar aquilo que nós nem sabíamos que existia. Há poucos dias aí a gente tem ouvido a reação de pessoas desrespeitando uma ordem que foi estabelecida pela sociedade. Que tem medo. Porque tem medo da morte, tem incertezas. Mas aí vem um exemplo tão bonito de uma senhora centenária que recusou a vacina
e disse que era para passar para uma pessoa mais jovem do que ela, porque ela já entendia que ela já tinha vencido muitos anos e outra pessoa poderia se aproveitar melhor. Olha a grandeza do gesto dela. Alguém vai dizer, ela estava cansada de viver. Não, ela poderia querer viver mais 5 anos, ou 2. Mas não, ela entendeu que outras pessoas precisavam. Veja, esses que furaram uma fila de vacina, eles ainda não entenderam algo elementar da vida, o respeito ao direito do outro. Quanto eles ainda terão que viver sendo desrespeitados para poder entender o quanto nós precisamos garantir e honrar as leis que a sociedade nos impõe. Que mesmo que possamos considerar injustas, elas são as leis. Se cada um for usar o seu critério, nós criaremos o caos na sociedade. É por isso que nesses dias nós estamos vivendo num período de grandes revelações da nossa verdadeira natureza. Nos observemos, procuremos identificar em nós o que tem nos afastado desse grande processo de transformação que está sendo oferecido. Menor é castigo, é punição para a humanidade, é para eliminar espíritos deste planeta? Para alguns talvez sim, para outros não. Para outros é apenas um momento de revelação. Olha, você é esse ser. Você precisa modificar algo em você. Todas as nossas dores e dificuldades são para isso, na verdade. Para revelar quem nós somos. Mas se nós aceitarmos essa diretriz luminosa de Jesus, de humildade, de brandura, de fé, de caridade, de renúncia, de perdão, nós vamos revelar também aquilo que nós somos e que Jesus disse que poderíamos ser. Vós sois deuses. Vós podeis fazer tudo o que eu faço. Um plano bem distante, nós um dia seremos Cristos. Seremos como Jesus. Só para chegar lá, nós precisamos primeiro nos conhecer. Primeiro nos dominar. Primeiro ir diminuindo os nossos ímpetos de violência, de agressão. Irmos magicamente, mas de forma muito técnica, nos transformando pelo amor, pela caridade e pelo esforço constante de sermos melhores a cada dia. E tenho certeza, nós temos esse potencial para todos nós. Meus amigos, meus irmãos, essas eram as nossas considerações para esta noite. Eu espero que Jesus, que esses espíritos amorosos que estão aí no lar de cada um de vocês, assim como estão aqui no meu, eles possam envolvê-los em muita paz, em muito amor, em muita esperança, em muitas possibilidades de transformação. Nos liguemos a eles diariamente através da oração e nós teremos, com certeza, condições plenas de vencer essas dificuldades desse momento. Que a paz e o amor de Jesus esteja com todos hoje e sempre. E a minha gratidão, Daniel, Dória, todos os companheiros que me recebem com tanto carinho. Fiquem em paz. Nós é que somos gratos aí, Antenor, pelas palavras, por tudo que nos trouxe do Evangelho do Cristo aí, que é o oxigênio para a nossa alma, né? Então a gente fica muito feliz aí poder contar com os palestrantes. Muito grato mesmo, mais uma vez aí, poder contar com você. E a gente vai já nos tranquilizando e continuando com os pensamentos elevados a Deus, a Jesus, para pedir um pouquinho pelos nossos irmãos necessitados, nossos irmãos que se encontram nos hospitais, nas casas de saúde, que a espiritualidade possa estar fazendo uma visita, levando um remédio, um bálsamo, um alívio para suas dores, pedindo por todos os nossos irmãos que estão nas cadeias públicas, nas penitenciárias, nossos irmãos que se encontram encarcerados nos vícios,
pedindo pelos velhinhos que se encontram nos asilos, no centro de recuperação, e também pelos irmãozinhos que estão nos orfanatos, que vagam pelas ruas sem uma família, mas que eles possam encontrar um familiar, possam encontrar muito amor a quem quer que eles encontrem. Pedindo pelos nossos familiares, nossos entes queridos, pelo nosso lar aqui representado, todos os nossos lares, de nós que estamos conectados nesta palestra, mas também de nossos irmãos, nossos parentes, que possa haver muita luz, muita paz em todos os cômodos, em todos os cantos, pedindo, meu Senhor, pelos nossos entes queridos que compartilham esse nosso lar, essa nossa primeira escola onde podemos exemplificar a paz, a tranquilidade, a fé. E humildemente pedimos por nós mesmos que possamos ter força para superar as nossas dificuldades, que possamos seguir em frente, amparando e auxiliando aos nossos irmãos, dando um pouquinho do exemplo do nosso Mestre Jesus, nas mínimas coisas, à maneira das nossas possibilidades, para continuarmos nessa nossa caminhada evolutiva. Agradecendo o Senhor por mais essa palestra, ao nosso querido palestrante, que Jesus possa iluminá-lo e que ele possa continuar espalhando essa luz na forma de palavras do Evangelho, essa paz, para todos os nossos irmãos. Muito agradecido, Senhor, pela essa tecnologia, por essa possibilidade de estarmos presentes, mesmo que distanciado fisicamente, mas em pensamento estamos todos juntos. Agradecendo pelos nossos lares, pelo nosso alimento, por tudo que nos é dado e por tão pouco que temos a pedir. Vamos encerrando o Evangelho da noite de hoje com a prece de Caritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade. Onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra, deixar-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho, onde se refletirá a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Muita paz, muita luz, tudo de bom para todos nós, para todos vocês aí. Muito obrigado por ter se conectado. Novamente, obrigado por Antenor também estar presente aí na nossa palestra do dia de hoje.